Bem, como eu falei aula passada, nessa aula, a ideia principal vai fazer alguns exercícios clássicos para vocês poderem fixar a ideia dos números complexos. Por exemplo, vamos fazer duas questões do IME nessa aula. Vamos começar por uma questão do IME 2003. Ele fala que o número complexo W é escrito da fórmula z elevado a n dividido por 1 mais z elevado a 2n. E ele fala que z é um número complexo de módulo unitário, ou seja, módulo de z é 1. Ele quer que você prove que o número complexo W tem parte imaginária nula, ou seja, o número W é sempre real. Eu sugiro que você tente um pouco antes de ver a solução, mas se você quiser uma dica, isso aqui é extremamente importante, que o módulo do número complexo z é 1, isso faz você pensar na fórmula trigonométrica. Usando a fórmula trigonométrica, nós vamos escrever z como módulo de z vezes o cis do argumento dele, alfa, por exemplo. Só que o módulo de z ele fala que é 1. Ou seja, nós temos que z é escrito da forma cis de alfa. Portanto, w pode ser escrito da forma cis de n alfa dividido por 1 mais cis de 2n alfa. Agora, utilizando a fórmula que eu passei na aula passada para 1 mais o cis de qualquer número, nós vamos escrever cis de n alfa dividido por 1 mais cis, nós escrevemos na fórmula 1 cosseno de 2n alfa sobre 2, que multiplica o cis de 2n alfa sobre 2. Ora, se 2n alfa sobre 2, a gente pode simplesmente, corta o 2 aqui, pá, corta o 2 aqui, pá. E a gente pode, cis de n alfa em cima e embaixo, nós podemos simplesmente cancelar. Ou seja, o número complexo W é sempre igual a 1 dividido por 2 vezes o cosseno de n alfa, que é sempre um número real. Porque cosseno de n alfa é sempre um número real. Uma outra questão que nós vamos resolver, uma questão também do IME, é que ele quer que você mostre que todas as raízes desta equação aqui, z mais 1 elevado a 5 dividido mais z elevado a 5 igual a 0, pertence a uma reta paralela no eixo imaginário, ao eixo imaginário, ou seja, todas as raízes têm a mesma parte real. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente passar z quinta para o outro lado. Nós escrevemos z mais 1 elevado a 5. Isso aqui é igual a menos z elevado a 5. E nós vamos dividir os dois lados por z elevado a 5. Ou seja, isso resulta em z mais 1 sobre z elevado a 5 igual a menos 1. Isso aqui é um número complexo, pode se considerar um número complexo W. E menos 1 é um número complexo que pode ser escrito sempre da forma como cis de π. O que nós podemos fazer para resolver essa questão? Ora, a gente tem que W elevado a 5 é um cis de π. Ou seja, temos que z mais 1 sobre z elevado a 5, que é W, e W é sempre da fórmula um cis de 2kπ mais π sobre 5, que nós vamos representar por cis de θ. Ou seja, temos que 1 mais 1 sobre z, que é igual a z mais 1 sobre z, é igual a cis de θ. Disso chegamos que z é da fórmula 1 sobre cis de θ menos 1. Aparentemente isso não diz nada sobre a parte real de z, mas o que podemos fazer é multiplicar pelo conjugado para analisarmos a parte real. Cosseno cis de θ menos 1 nós vamos escrever como cosseno de θ menos 1, que soma, mais o i seno de θ. E vamos multiplicar pelo conjugado, ou seja, cosseno de θ menos 1 menos o i seno de θ, em cima e embaixo. A partir de um pouco de álgebra, você consegue chegar aqui z é da forma cosseno de θ menos 1 menos i seno de θ
dividido por cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ menos 2 cosseno de θ mais 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Ou seja, a gente escreve z como um cosseno de θ menos 1 dividido por 2 menos 2 cosseno θ menos o i seno θ dividido por 2 menos 2 cosseno de θ. Ou seja, z é escrito da forma menos meio menos i seno de θ dividido por 2, 1 menos cosseno de θ. Ou seja, a parte real do número complexo z é sempre constante igual a menos meio. Ou seja, todos os números complexos z têm parte real menos meio. Eles estão sobre essa reta paralela ao eixo imaginário. Uma outra possível solução que você ainda pode fazer é nós escrevemos z mais 1 elevado a 5 é igual a menos z elevado a 5. Uma coisa que nós podemos fazer é que se esses números complexos são iguais, os módulos deles também são iguais. Então a gente aplica módulo dos dois lados. O que isso implica? A gente tem que módulo de z mais 1 elevado a 5 é igual ao módulo de menos z elevado a 5. Ou seja, módulo de z mais 1 é igual ao módulo de menos z, que é igual ao módulo de z. Que isso é igual ao módulo de z menos 0. E módulo de z mais 1 nós vamos escrever como módulo de z menos 1. Isso é igual ao módulo de z menos 0. Fazendo a interpretação geométrica do módulo, que foi abordado na primeira aula, nós sabemos que o módulo de z menos o número a é a distância desse número complexo z ao número a. Ou seja, o que essa equação está nos dizendo? Que a distância de z ao número menos 1 é igual à distância de z ao número 0. Ou seja, se esse número aqui for o número 0 e esse número for menos 1, o número complexo z são os números que equidistam de menos 1 e 0, ou seja, estão sobre a mediatriz, definida aqui por menos 1 e 0, ou seja, estão sempre sobre a reta x igual a menos meio. Ou seja, todos os números complexos z têm parte menos meio. Esse é o fim da aula. Como eu já tinha falado, eu sugiro que todos vocês peguem o livro do Caio Guimarães. Leitura obrigatória para você aprender números complexos. Eu aprendi números complexos por esse livro, assim como várias outras pessoas. E tem uma gama muito gigante de exercícios, desde os níveis mais fáceis aos mais avançados, todos resolvidos. E inclusive o livro, como eu já tinha falado, que eu estou tirando as questões. E estou me baseando no curso também. Na próxima aula nós vamos falar sobre as aplicações dos números complexos na geometria.